E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora bater um tópico que assusta muita gente em prova, mas vem cá, não é difícil não. Na verdade é um pouquinho, né? Mas não é que é difícil, é que o tópico, ele tem muita doutrina, tem um pouco de jurisprudência, tem muita discussão, ele é meio enrolado. Mas a gente está aqui justamente para quê? Para desenrolar. Bora falar de serviços públicos. Quais são os cuidados que a gente tem que tomar aqui? Olha só. Quando a gente trabalha serviços públicos, a gente tem que saber o nosso lugar no espaço. Fala, nossa, eu quero saber tudo de tudo. Vai rolar? Não. Por quê? Porque serviços públicos é um tópico que ele vai bem além, tá? Ele vai muito longe, ele busca umas coisas muito doidas. Aí a gente tem que ver aquilo que é viável a gente bater em prova. Porque às vezes a gente estuda demais algum tópico e não cai tudo aquilo em prova. E a gente acaba negligenciando coisas que caem muito. Então, dentro de serviços públicos, isso aqui é um abacaxi. Não pode deixar. Vamos descascar esse abacaxi para ficar bonito para você estudar. Quais são os problemas que a gente vai encontrar aqui na maior parte do tempo? Classificação doutrinária. Doutrinador 1 fala A, o 2 fala B, o 3 fala C. E aí, como eu faço, Thales? Pois é, a gente vai aprender como fazer, aprender como desenrolar isso em prova, ter um pouquinho de jogo de cintura. Então não é algo que dá para você se apegar, assim, se agarrar no conceito e ficar, não. Às vezes tem que ter um pouquinho de jogo de cintura, dar um passinho para trás e olhar para o que a banca está falando para você identificar se ela está querendo A ou está querendo B. Lógico que a gente vai trabalhar aquilo que é padrão, tá? Nós temos um padrão, não tem segredo não. Só que de vez em quando a banca dá uma despirocada, sai um pouco de lado, muda a aplicação daquilo, muda então a interpretação adotada e não avisa pra gente. Não tem problema. A gente vai aprender também a ter um pouco de jogo de cintura para desenrolar isso daí. Vamos lá. Quando a gente fala de serviços públicos, eu fiz uma separação bem esquematizada pelo seguinte. Se eu já chego blá 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 blá, não rola, não vai rolar. Por quê? Porque tem que ter alguns conceitos introdutórios antes. É uma matéria que ela no total é assim, um bolo só. O que a gente vai fazer? A gente vai tirar, vai entender cada pedacinho por vez. Então, num primeiro momento, algumas coisas ficam meio no ar. Por quê? Porque esse conteúdo que eu estou falando agora, ele vai depender do conteúdo que virá lá na frente. Então você vai ver que depois que a gente passa toda a aula, depois que a gente passa tudo, aí a parada junta, aí começa a fazer um pouco mais de sentido, aí começa a ficar melhor um pouco para a prova. Resumindo, não é coisa que de primeira vez você vai manjar tudo, não. Você vai ver, você vai entendendo, depois você vai ver algumas coisas aqui que a gente vai trabalhar agora, na hora que a gente puxa as classificações, aí você vai fazer assim, ó. Ah, tá ligado? Aí que vai acontecer aí que vai começar a fazer o sentido. Por isso que eu falo, você tem que pegar uma vez, tem que estudar, ver 2, 3, 4, 5. Aí começa a fazer sentido. Depois que fez isso, não vai ter muito segredo em prova não. Bora lá, bora desenrolar esse troço então. Falar um pouquinho dessa parte introdutória. Aonde está a base legal, está o principal dispositivo referente aos serviços públicos. Thales, o que é um serviço público? Calma, eu vou falar já já o conceito. Vamos primeiro, uma parte por vez, como eu te disse, tá? Não dá para pegar e jogar tudo de uma vez. A gente vai trabalhar ponto a ponto para depois ir costurando toda essa parafernália que a gente tem aqui. Olha só, principal base legal, artigo 175 da Constituição Federal. Leia, tá no teu materialzinho, bundinha na cadeira, blá, 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 vai papirar isso aí, vai ler um monte, para quando vier a questão idiota, Ctrl+C, Ctrl+V, você já tá matado aquilo lá, já tá tranquilo. Mas dentro do 175, há um resuminho básico para a gente entender os principais pontos. O que ele fala? Que a prestação dos serviços públicos é de titularidade do poder público, sendo que ele irá exercer, sendo que ele irá prestar esses serviços públicos de maneira direta ou indireta, mediante os institutos da concessão ou da permissão, sempre precedida de licitação. Não adianta só ler, não. Você tem que ler já com a maldade da banca. Tem que ter a leitura assim também, tá? Decoreba, ler várias vezes. Mas tem que ter um pouquinho que é a maldade da banca. Como assim maldade da banca, Thales? Vem cá. Olha só, vamos por partes? A prestação dos serviços públicos. Quem tem que fazer isso? O poder público. Quem é o poder público nesse primeiro momento que a gente vai falar agora? Os entes federados. Eu não sei quem são os entes federados. Como não sabe? Claro que sabe. Entes federados é administração direta. Olha só, quando a gente fala de entes federados, nós estamos falando de quem? Da administração pública direta. Eu não sei quem é a administração pública direta. Então a coisa desandou, o caldo entornou, fudeu. Volta para a primeira aula. Porque se você não sabe que direta é União, Estado, DF, Município, faltou aquela base legal. Então, né, tá vendo como esses tópicos eles vêm muitas vezes pro final? Porque a gente tem que ter um conhecimento prévio para desenrolar isso aqui. Ah, mas na boa, você sabe isso aqui, né? Eu tô de onda só, tô ligado que você sabe. Então, olha só. Quando a gente fala poder público, quer dizer a titularidade, quem que é o dono do serviço público? São os entes federados. Pô, fala sério, ente federado é a administração direta, União, Estado, DF, Município. O dono dos serviços públicos são eles. E eles irão prestar esses serviços públicos de maneira direta ou indireta, utilizando-se a concessão ou a permissão, sempre precedida de licitação. Vem cá, já vamos falar mais da indireta um pouquinho. Mas essa indiretamente, a titularidade ainda é do poder público.
Só que por meio da delegação, ele vai delegar então a um particular e aquele particular que vai prestar o serviço público, mas a titularidade ainda é do poder público. Olha os detalhes, ó, desse ponto que a gente já passa para ampliar um pouco esse estudo aqui. Quando a gente estiver falando da concessão e da permissão, sempre ela será precedida de licitação. Ah, qual modalidade? Calma, a gente vai ver depois, isso aqui é um outro momento. Estamos vendo só algumas partes mais introdutórias, tá? Depois a gente desenrola. Esse que é o segredo, ó, pedacinho por vez. Então vamos lá. De quem que é a titularidade? Do poder público. Beleza. Quem que é poder público mesmo? A administração direta. E ela vai prestar esses serviços públicos de maneira direta ou indireta. Quando ele presta indiretamente, aqui no 175, que eu já vou complementar isso, ó, ele usa o quê? A concessão ou a permissão. Cuidado que sempre vai ter o que aqui? Licitação. Fechou? Fechou. Vem cá. Olha só isso aqui agora, vem cá. De quem que é a titularidade mesmo? Do poder público. A titularidade que a gente está falando aqui, o artigo 175, ele trabalha os serviços públicos de titularidade exclusiva do poder público, de titularidade exclusiva do Estado. Como assim exclusiva, Thales? Esses serviços públicos, o dono dele é o Estado. Ele somente pode ser prestado por particulares mediante delegação. Então, olha só, voltando aqui. A titularidade de quem? Do poder público. Estamos falando de uma titularidade exclusiva. Esse aqui do 175, porque tem outro serviço público que não é, tá? A gente já chega lá. Essa aqui do 175 é uma titularidade exclusiva. O dono é o poder público. E ele irá prestar esses serviços públicos de maneira direta. Como ele presta de maneira direta? Usando a administração pública direta ou indireta. Ah, mas descentralização, centralização. Calma. Não confunda prestação direta e indireta com centralização e descentralização. São coisas separadas. Quando a gente fala que o poder público presta de maneira direta, é a administração pública que está prestando. Então eu tenho, por exemplo, a União ou uma autarquia federal prestando aquele serviço público. Ó, prestação direta e indiretamente. Quando é utilizado o termo prestação indiretamente, quer dizer que aquele serviço público está sendo prestado por particulares. É o particular que está prestando aquele serviço público. Estamos falando aqui, ó, quando a gente fala da prestação indireta, nós estamos falando do quê? Puxa uma flechinha aqui, ó. Da delegação para particulares. Da delegação para particulares. Então, quando ele é prestado de maneira indireta, não é administração indireta, hein? Cuidado para não confundir os termos aqui. Estamos falando de quem? De particulares. Conforme a gente acabou de ver, como que ele passa para os particulares esse serviço público, a execução? Por meio da concessão e da permissão. Só que também existe o instituto da autorização, embora não esteja expresso ali no 175, nós temos no artigo 21, também está no teu material, tá? Alguns exemplos. Nós temos no artigo 21 da Constituição Federal algumas situações em que o serviço público também será delegado por autorização. Tem um exemplo aí para você. Isso aí é competência sua, tá? Ó, senta e leia. Eu estou te batendo a explicação, a parte de leitura é você. Voltando então, olha só. No 175, até o presente momento, nós estamos trabalhando que tipo de serviço público? Aqueles serviços públicos que são titularidade exclusiva do Estado. Quem manda naquilo, o dono daquilo, é o poder público. Quem irá prestar os serviços públicos de maneira direta, por intermédio dela mesma, ou da sua administração indireta ou indiretamente. O que é indiretamente mesmo? Quando ele delega, ó, para particulares. Como que ele delega para particulares? Utilizando a concessão e a permissão. Responde para mim, tem que ter licitação aqui? Sempre. Mas também pode ser delegado por meio do instituto da autorização, conforme esses exemplos que você vai dar uma lida aí no teu material, que estão no artigo 21. Olha só. Embora sejam serviços públicos de titularidade exclusiva do poder público, eles podem sim ser explorados com finalidade lucrativa. Mas é lógico, eu sou um particular, eu quero pegar o serviço público de transporte coletivo urbano, por quê? Porque eu sou legal? Não, pô, porque eu quero dinheiro. Eu vou prestar um serviço público, mas eu quero dinheiro. Então eu posso sim explorar com intuito lucrativo. Ele pode, tá? Ele pode. É claro que o Estado não, o Estado é uma outra situação. Poder público não. Não confunda as bolas aqui. A gente está falando do particular. O particular, ele pode sim ter uma atividade filantrópica, ele é bonzinho, ele é gente boa, mas não é muito comum. Ou ele pode ter o quê? Intuito lucrativo. Mesmo sendo um serviço público que o dono é o poder público, o particular, mediante a delegação, também poderá explorar com finalidade lucrativa. Então responde para mim. O serviço público de titularidade exclusiva do Estado somente pode ser prestado por ele? Não. Também pode ser prestado pelo
particular. Pelo particular. Beleza, e o particular pode fazer isso com intuito de lucro? Pode, ele pode. Joia, show de bola, vem cá. Outro esqueminha bacana agora. Estamos falando da titularidade, não é? É isso aí. Quando a gente fala da titularidade, a gente está falando quem que é dono do serviço público. Nós temos alguns casos em que a titularidade é exclusiva. É o que a gente acabou de ver. Olha só, é o que a gente acabou de falar. Acabamos de falar aqui ó, do artigo. Um exemplo que eu estou dando, tá? O artigo 175 da Constituição Federal. Só dando um exemplozinho só dando um exemplo. Quem é dono daquilo é o poder público. E ele irá prestar esses serviços públicos direta ou indiretamente. Quando que ele presta diretamente? A prestação direta e indireta. E indiretamente, quando ele delega para particulares. Nesse caso, estamos falando de serviço público. Aqui ele é regido pelo direito público. Por quê? Porque o dono daquilo é o Estado, é o poder público. Então, quando o poder público presta o serviço público direta ou indiretamente por intermédio dos particulares, nós estamos falando de serviço público, nós temos isso aqui regido pelo direito público. Beleza? Mas nós temos algumas situações que não são titularidades exclusivas do Estado. Nós temos algumas atividades que não são exclusivas do Estado. Quer dizer o quê? O Estado não é dono daquilo. O Estado pode prestar, mas o particular também. Quer ver alguns exemplos? Ó, educação e a saúde. A educação e a saúde, ela pode ser prestada por particulares. O Estado não é o dono daquilo. Não é o dono daquilo. Voltando então, olha só. Serviço de titularidade não exclusiva. Quais são os que eu quero que você decore que são os mais importantes? Educação e saúde. Isso aqui, ó, o dono é o Estado? A titularidade do Estado? Poder público? Não, não é. Beleza. Mas é o poder público que está prestando. O poder público, por exemplo, tem um hospital público. Opa! Se é o poder público que está fazendo isso, isso é serviço público. Então ele é regido pelo direito público. Agora, quando são os particulares, olha só, faz o raciocínio comigo. É um particular prestando. Isso é titularidade exclusiva do Estado? Não é. Então é o particular que está prestando. Aqui ele não está fazendo um serviço público, ele está fazendo um serviço privado. É regido pelo direito privado. Então, se o particular vai abrir hospital particular, aquilo não é um serviço público. Aquilo é um serviço privado. Por quê? Porque a saúde não é titularidade exclusiva do Estado. Então é bem simples, é só você analisar. É titularidade exclusiva do Estado? Sim ou não? Se a resposta for sim, estamos falando de um serviço público regido total ou parcialmente pelo direito público. Agora, se a gente fala de uma titularidade que não é exclusiva do Estado, o Estado não é dono daquilo, quer dizer o que? O particular pode prestar aquilo lá? Sem precisar de delegação, sem precisar de delegação. Nesse caso, se for o poder público prestando, é serviço público. Nós temos então a aplicação do direito público. Agora, se é um particular prestando aquilo, isso não é serviço público, isso é um serviço privado. Isso é regido, ó, pelo direito privado. Nesse caso, não precisa de delegação. Olha só, cuidado aqui, ó. Não precisa de delegação. Otários, por que não precisa de delegação? Porque não é exclusiva do Estado. O Estado não é dono disso, então não tem delegação. Não tem prestação indireta. O particular, ele mesmo vai e presta. Isso não é serviço público, hein? Isso é serviço privado, apesar das classificações que a gente está trabalhando aqui. Olha só, conforme eu disse agora mesmo, ó, isso não é prestação indireta pelo Estado. É o próprio particular que presta. Por quê? Porque não é titularidade exclusiva. Não é titularidade exclusiva. Então, uma escola pública, uma escola pública, ó, educação. Passo a passo, responde para mim. Educação é titularidade exclusiva do poder público? Não, não é. Então, beleza. Então, ó, nós temos uma escola pública, é direito público. E uma escola privada não é um serviço público. Apesar de ter essa característica, ele é um serviço privado regido pelo direito privado. Precisa de delegação? Não. O poder público não é dono. É prestação indireta? Não. A prestação indireta está só aqui, ó, na exclusiva. Na não exclusiva não tem prestação indireta. Só que aí é o seguinte, também não é festa do oba-oba, não faz o que quer não. Nesse caso, ele vai precisar o quê? Obedecer aquelas regras que a administração pública exige para a execução daquela atividade. É o poder de polícia. Eu quero abrir uma escola. Beleza. Nesse caso, para abrir uma escola, para abrir um hospital, tem todas aquelas limitações do poder de polícia, que é o tópico que a gente trabalha em poderes da administração. Então, o que existe aqui não é a delegação, é apenas essa fiscalização e controle decorrente do poder de polícia administrativa. Então, eu quero abrir por exemplo, transporte coletivo urbano, eu quero pôr busão na cidade para dirigir e levar a galera para lá e para cá.
Beleza. Eu estou falando, então, transporte coletivo urbano, de uma titularidade exclusiva. Eu só vou poder fazer aquilo mediante o quê? A delegação. É direito público, total ou parcial, mas é público. Agora eu quero abrir uma escola. Beleza, eu quero abrir uma escola. Isso não é exclusiva. Se quem abriu a escola for o poder público, é direito público. Agora, eu como particular vou e abro uma escola, eu posso? Posso. Preciso de delegação? Não preciso. Por quê? Porque isso aqui é regido pelo direito privado, isso não é serviço público, é serviço privado nesse caso. É prestação indireta? Não é prestação indireta, porque não é exclusivo. Mas eu vou e abro a escola do jeito que eu quero, do jeito que me deu vontade? Também não é bem assim, tá? Tem aquela fiscalização, controle e regulamentação decorrente do poder de polícia. Show de bola? Beleza. Bora trabalhar o conceito agora de serviço público. Então, ó, daquilo que a gente viu, tá? Eu sei que num primeiro momento fala, vou morrer. Não, vai devagar, calma. O mais esquematizado que dá, eu tô fazendo para você, porque isso aqui é bem mais amplo, tá? Só que vai passo a passo, entende quando é um, entende quando é outro, assiste de novo, bate, senta, faz a leitura, que hora que você vê, pum, tudo fez sentido, tudo fluiu bacana. Dos conceitos, um resumão na veia também, porque o negócio é muito extenso, é muito grande, vamos ao que interessa, que é acertar a questão de prova, né? Fala sério. Quando a gente fala do conceito, nós podemos utilizar o termo serviço público em sentido subjetivo ou objetivo. O que seria serviço público em sentido subjetivo? Quando a gente utiliza o termo serviço público em sentido subjetivo, nós estamos falando do aparelhamento estatal da máquina pública, estamos falando de administração pública em sentido formal, administração direta e indireta, União, Estado, DF, município, autarquia, federação pública, empresa pública e sociedade, economia mista. Não é isso que a gente quer. Eu estou acelerado pelo seguinte, nós não utilizamos esse sentido do serviço público, que às vezes fala que o serviço público, muitas vezes na própria Constituição e lei, a gente encontra o termo serviço público como sendo um sinônimo de administração pública. Abandona. Não é esse que a gente utiliza aqui, não. A gente utiliza o termo aqui nesse tópico de serviço público no sentido objetivo, que é o quê? As atividades desempenhadas. Então aqui a gente não está muito preocupado com quem está exercendo, mas sim com a atividade que é exercida. Então, ó, abandona o sentido subjetivo, que sentido subjetivo é sinônimo de administração pública em sentido formal. Está vendo de novo a primeira aula? A gente utiliza no sentido objetivo, que é o quê? Serviço público são aquelas atividades desempenhadas conforme os conceitos que a gente vai continuar trabalhando. Referente ao alcance, tem várias classificações, tá? Vamos ver os dois extremos aqui e ver qual que a gente aplica. Primeiro, serviço público em sentido amplo é toda e qualquer atividade pública. Qualquer coisa que a administração pública está fazendo é serviço público. Qualquer função pública é serviço público. Meu, esse aqui não rola, esse aqui não dá. Qualquer atividade, qualquer função pública é serviço público. Não é esse que a gente utiliza também não, tá? Não é esse que a gente utiliza não. Isso aqui é quase sinônimo de função pública. Tá doido? Nem de perto que a gente aplica aqui não. A gente aplica uma posição bem mais restrita. Qual seria esse conceito mais restrito? Serviço público é aquela atividade prestada diretamente à população que irá gerar para ela uma utilidade ou uma comodidade material. Então o serviço público é um legal que a gente faz para a população pública. É água, é esgoto, é luz, é, por exemplo, transporte coletivo urbano. É algo que a população vai usufruir diretamente. Então, ó, bem na veia o resumão aqui. Qual que é o alcance restrito? É aquela atividade prestada diretamente à população. Então, se é indiretamente, já não é serviço público também, tá? É aquela atividade prestada diretamente à população que irá fornecer a ela uma utilidade ou uma comodidade material. Agora, vem cá. Adotando esse conceito mais restrito, nós excluímos do conceito de serviço público as seguintes atividades. A mais importante é logo a primeira. Dessa forma, a atividade legislativa, jurisdicional e governamental ou política não é considerada serviço público. Serviço público é aquela prestada diretamente que oferece uma utilidade ou comodidade material. O fomento em geral. Aqui a gente fomenta, a gente está dando alguma coisa, que a gente não quer dar, a gente quer fazer alguma coisa. A aplicação de sanções ou restrições e também proibições. Essas atividades decorrentes do poder de polícia, intervenção do Estado na propriedade, essas paradas, isso aqui também não é considerado serviço público. E as obras públicas também não é serviço público. Por quê? Porque eu estou construindo um prédio. Eu não estou prestando serviço público. Depois que o prédio está pronto, lá dentro eu vou fazer um atendimento à população para alguma coisa, aí depois eu estou prestando serviço público. Mas a obra pública em si
não é um serviço público. Então, o mais importante é o primeiro, mais complementar essa parte, mas fica de olho, então, principalmente do que a gente passou até agora, da diferenciação exclusiva e não exclusiva. Show de bola? Bora para outro quadro. Olha só, vamos falar um pouquinho agora da competência legislativa para dispor, para regulamentar sobre os serviços públicos. Então, quando a gente tem aqui os serviços públicos, dependendo do serviço público que é prestado, a competência para legislar sobre aquilo é da União, Estado, DF, município, é concorrente de todo mundo. Vamos ver como funciona. Olha só, agora na verdade, a gente acaba entrando um pouquinho em direito constitucional. Ah, então aula de constitucional? Mas nem a pau. Eu vou te passar só os principais pontos do que é relevante para o nosso tópico de serviços públicos, vou te esquematizar a parte de decoreba e pau na máquina. Olha só, quando a gente fala de assuntos de interesse predominantemente geral ou nacional, a competência legislativa é o da União. Por quê? Porque alcança todo mundo. Quando nós temos interesses predominantemente de caráter regional, a competência dos estados, e quando o interesse é predominantemente local, a competência de quem? Dos municípios, óbvio, né? Coisa que você está cansado de ver mesmo em direito constitucional. Mas, direcionando agora essas competências para o que nos interessa, eu selecionei aí, coloquei no teu materialzinho, as principais competências que você deve decorar para a prova. Alguns exemplos, vamos pôr no quadro só as principais. Olha só, nós temos algumas competências que são exclusivas da União. Está no artigo 21. Aquela competência que quem exerce a União, ela pode passar para os estados, está no parágrafo único. Não vou dar aula de constitucional aqui. Também trabalho essa matéria, mas aqui a gente vai só na parte que interessa, tá? Porque senão a gente acaba desvirtuando um pouco. Qual que é a decoreba que eu quero que tu faça aqui? É o seguinte, essas competências são da União. Caraca, na tua prova de administrativo em serviços públicos, vem te cobrar algo que é exclusivamente constitucional. Beleza, faz parte, está na pista aí, tem que desenrolar também. Olha só, quando a gente fala aí de serviço postal e correio aéreo nacional, competência exclusiva da União. A banca vai chegar para você e falar, isso aqui é competência do Estado. Coisa idiota, tá? Cara crachá, Ctrl+C, Ctrl+V. Nós temos também as telecomunicações, olha só. Aqui a gente começa a entrar naquelas competências que pode ser prestada diretamente ou por concessão, permissão ou autorização. Faz a leitura de tudo, não tem preguiça, hein? Ah, eu tenho preguiça de ler. Então você tem preguiça de ganhar dinheiro, porque se você não quer ler, você não vai passar no concurso e não vai ganhar dinheiro. Então é esse o raciocínio. Quando a gente fala de transporte rodoviário, que tem um monte aí, tá? Estou só sabendo as principais. Quando a gente fala de transporte rodoviário, toma cuidado. Toma cuidado porque o transporte rodoviário, eu esquematizei tudo. No teu material está tudo separadinho, mas vamos entender isso aqui. Quando for transporte rodoviário interestadual ou internacional, nós não estamos falando de um assunto de interesse geral, de interesse nacional? Pois é. Quem trata sobre isso? A União. Então, ó, se é interestadual, o que é interestadual? Pega mais de um estado. Por exemplo, ele está falando ali sobre Paraná e São Paulo. Opa, extrapolou o estado? É interestadual? Competência da União. Internacional é mais na cara ainda. Agora, quando nós falamos de transporte rodoviário intermunicipal, quer dizer, pegar mais de um município, eu estou dentro de um estado, e dentro desse estado, nós estamos trabalhando na esfera que extrapola de um município. Então, nós trabalhamos o quê? Entre municípios, mas dentro do mesmo estado. Aí a competência do próprio estado. Por exemplo, sabe o que a gente está regulando? Como funcionaria o transporte coletivo rodoviário dentro do estado de São Paulo, do Rio, da Bahia, do Sergipe, dentro do próprio estado, não de todos os estados. Então, ó, pegou mais de um estado? União. Pegou mais de um município, mas está dentro do mesmo estado? Competência do estado. E se for só no município, competência municipal, como a gente vai ver já já. Depois dá uma batida também no artigo 23, eu selecionei os principais, que são algumas competências concorrentes. Aqui nós temos competência da União, Estado, DF, município, são competências concorrentes, depois dá uma batida nisso também, só está selecionado aqui, é Ctrl+C, Ctrl+V, não tem muito segredo. E nós temos aqui, que aqui eu quero dar uma explicação um pouco melhor, as competências dos estados. Quando a gente fala competência dos estados membros, Paraná, Bahia, São Paulo, nesses casos, eles têm uma competência residual. Como assim, tá? Residual. O que não for da União e o que não for do município é o que sobrou. E o que sobra é o resíduo. Por isso, a competência residual é dos estados. Então, o que sobrou, o que a Constituição Federal não falou de quem que é de quem? Dos estados. Mas tem algumas poucas expressas e, de longe, a mais importante é essa aqui, ó. Falou de serviço de gás canalizado, de quem que é essa piroca? Dos estados. Isso aqui é dos estados, então ó, cuidado, que eles jogam para a União, que eles jogam para os municípios. Então se decora o seguinte para a prova, que isso aqui é o mais simples. Fala sério. A competência dos estados ela é residual, o que sobrou é dos estados, e também o gás canalizado. E conforme a gente acabou de ver, só coloquei aqui para ficar bonitinho, o transporte rodoviário intermunicipal, que abrange mais de um município. E nós temos também no artigo 30, depois do que separei os principais, vai dar uma lida, as competências dos municípios, as principais, tá? Só termo exemplificativo mesmo. As principais aqui, ó, conforme a gente já trabalhou.
assuntos de interesse local é do município. Transporte coletivo. Falou transporte coletivo, ponto final, ficou quietinho? Município. E vem cá, e se for transporte coletivo, por exemplo, rodoviário intermunicipal, de quem que é? Estados. E se for interestadual, de quem que é? Da União. Da União. Joguei um monte de jurisprudência aí, nem fiquei fazendo alarde, você está matando jurisprudência, ó, sem nem ter muita dor de cabeça. E também é outra jurisprudência essa, a prestação de serviços funerários, tá? Também está dentro da competência dos municípios. Então, olha só, o que a gente trabalhou? No teu material, eu separei as principais, as mais importantes, tá? Existem outras, é título exemplificativo. E mesmo assim, dentro disso, ainda coloquei tipo top 5 para você aqui das mais importantes. Show de bola? Ctrl-C, Ctrl-V. Cara, crachá não tem rolo, não tem segredo, tá? A banca vai chegar e perguntar, o serviço funerário é competência de quem? Município. Só isso. Vamos falar um pouquinho agora da regulamentação e do controle, também, direto na veia. Quem vai tratar então sobre a regulamentação e controle dos serviços públicos é sempre o ente federado dono daquele serviço público. Então, o serviço público, aquele ente federado que é titular do serviço público, é dele a atribuição de regulamentação e controle. Ele não pode delegar isso para particulares. Dá um passinho para trás, vamos começar de novo para você entender bem isso aqui. Olha só, quem que vai dispor sobre a regulamentação e controle do serviço público? Sempre será o ente federado, União, Estado, DF ou município, que é o quê? Dono do serviço público, que é titular do serviço público. Não interessa se ele está prestando de forma centralizada ou descentralizada. O que é isso, Thales? Você já sabe, que você já viu isso aqui lá atrás. A gente vai ver de novo. Mas se ele está prestando de forma centralizada ou descentralizada, não interessa. Por quê? Porque ele é o dono, ele é o titular do serviço público. Então, ele que vai ser responsável pela regulamentação e controle do serviço público. Mas aí é o seguinte, tem dois desdobramentos. Primeiro, importantíssimo, isso aqui é indelegável a particulares. Ele não pode delegar a regulamentação e controle a particulares, não. Quem tem que fazer regulamentação e controle, ponto final, não tem discussão nenhuma. União, Estado, DF, município, o ente federado que é dono do serviço público. Entretanto, a doutrina mais moderna vem admitindo que as pessoas jurídicas de direito público integrantes da administração indireta também exerçam essas funções. Vem cá, quem que é pessoa jurídica de direito público de função indireta? Quem que é mesmo? As autarquias. E nós temos as autarquias que são instituídas em regime especial, também conhecidas como agências reguladoras. No âmbito federal não é obrigatório, tá, que isso seja feito assim, mas no âmbito federal, todas as agências reguladoras são autarquias em regime especial. Nem todas exercem essa regulamentação e controle, tá? Tem algumas que não. Mas nós temos algumas agências reguladoras que têm essa função. Anvisa, ANAC, Anatel. Então nós temos algumas agências reguladoras que exercem também essa regulamentação e controle das atividades. Beleza, não tem muito segredo. O que se decorre a regulamentação e controle? Quem tem que fazer esse troço? O ente federado titular do serviço público. Ah, ele pode ligar para particular? Mas nem a pau. E se for por uma autarquia, uma agência reguladora? Aí é nós, aí tá liberado. Beleza? Vamos fazer exercício? Acompanha comigo na sua tela. De acordo com a Constituição Federal, determinada atividade, quando erigida à condição de serviço público, alternativa A, somente admite exploração por particular nas hipóteses explicitadas na própria Constituição, como serviços públicos não exclusivos. B, torna imperativa sua prestação direta pelo poder público. C, afasta a possibilidade de exploração econômica por particulares, salvo em caráter complementar ou subsidiário ao poder público. D, constitui obrigação do poder público que pode prestá-la diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão a particulares. E sujeita-se ao regime de direito público que proíbe a exploração com intuito lucrativo. Alternativa A, tá certo isso? Mas nem a pau, por que tá errado? Vem cá, os serviços públicos somente podem ser prestados por particulares quando forem de titularidade não exclusiva? Ou nós temos aqueles dos 175 que são titularidade exclusiva do Estado, que pode ser prestado indiretamente por particulares? Então tá errado, grifa esse não exclusiva, porque mesmo os serviços públicos de titularidade exclusiva são prestados por particular de maneira indireta. Então, indiretamente o poder público presta por intermédio dos particulares. Esse que é o erro. Particular também presta serviço público de titularidade exclusiva do Estado, mas tem que ter o quê? A delegação, concessão, permissão ou autorização. Alternativa B, está falando que torna imperativa a sua prestação direta pelo Estado. Calma lá. Os serviços públicos de titularidade exclusiva do Estado podem ser prestados diretamente ou indiretamente por particulares, mediante concessão, permissão, autorização. Então não é só prestação direta, igual ele falou ali. Também existe a prestação indireta. Já a alternativa C está dizendo que afasta
aquela exploração com intuito econômico. Não afasta não, ele pode sim explorar o serviço público com fins lucrativos. A gente viu, o particular, quando ele vai prestar esse serviço público, ele vai, através da concessão, permissão, autorização, ele pode fazer com finalidade filantrópica ou com finalidade lucrativa. Não afasta de jeito nenhum. Alternativa D, agora ficou bonito, olha só, que constitui uma obrigação do poder público que deverá prestá-lo de maneira direta ou indireta por intermédio da concessão ou permissão. Artigo 175 da Constituição Federal, marca D como correto. E a alternativa E também está errada, porque conforme a gente já viu, está falando aí que por ser direito público não tem exploração econômica. Tem sim, não é porque é de direito público que não tem exploração econômica. O particular pode sim explorar o serviço público com finalidade lucrativa. Então marca a alternativa D, acompanha a próxima comigo. O serviço de distribuição de gás encanado é um serviço público privativo do Estado-membro. Nesse sentido, sua execução se dá de forma exclusiva, de modo que nenhum outro ente poderá exercer. Está correta, se a competência exclusiva do Estado, só o Estado presta. Os outros entes federados não metem o bedelho nisso aí. É muito simples, tá? Gás canalizado, competência exclusiva do Estado. Marca como correto, bora para a próxima que essa nem valeu. A regulamentação e o controle dos serviços públicos e de utilidade pública competem sempre ao poder público. Correto também, olha só, que tem que ter um pouquinho de jogo de cintura, hein? Que a gente viu, passo a passo, primeiro do básico, depois complementa. A regulamentação e controle, ela é atribuição daquele ente federado que é titular do serviço público? Show de bola, correto. Falou assim, põe que tá certo e já era. Se a questão trabalhou curto e grosso, põe que está correto, que esse é o entendimento doutrinário predominante, já é o pacificado, já é o que não tem discussão. Então, se ele chegou e falou o seguinte, ó, é sempre do poder público que é titular de serviço público? Correto. Pronto. Agora, às vezes a questão ela pode vir elaborando um pouco mais. Se ela vier perguntando que aquelas autarquias instituídas sob regime especial, agências reguladoras também pode, aí a banca está adotando a doutrina mais moderna, você fala que pode, só que você não presume, você não vai adivinhar isso, ela fala para você. Então, se a banca não colocou expresso na tua questão, não inventa moda, não está expresso, segue a regra geral, é só do ente federado. Se ela quiser cobrar esse conhecimento, ela cobra, vai estar escrito bonitinho ali para você. Beleza? Então faz o que a banca quer, não fica arrumando para a cabeça, que eu dou uma dica muito importante, não procura. Porque se você ficar procurando demais, você vai encontrar e vai esquentar a tua cabeça, vai errar a questão. É a mesma coisa que ficar mexendo aí em WhatsApp, Facebook, mensagem de namorado, namorada. Você vai achar alguma coisa para esquentar a tua cabeça, então não procura, fica na tua, faz o que a banca quer e corre para o abraço. Valeu, grande abraço, até a próxima aula.